Olá, seja muito bem-vindo ao 30º dia da nossa consagração a São José. Peguei uma gripe forte aí, a voz não tá muito boa não, mas a gente vem aqui gravar mesmo assim, pelo compromisso contigo, e vamos caminhar até o nosso dia da nossa consagração. Estamos finalizando, falta apenas aí 3 dias, olha só, 3 dias para a nossa consagração, aí 33º dia depois do dia da consagração. Então vamos ler a página 121, hoje a gente vai falar sobre o patrono dos moribundos, rogai por nós. Beato Guilherme José Chaminade escreveu: o nome de José será a nossa proteção em todos os dias de nossas vidas, mas sobretudo no momento da nossa morte. São José teve uma morte santa e feliz. Ele morreu olhando para Jesus e descansando no braço de Maria. Poderia alguém ter uma morte tão grandiosa como essa? Deus designou José como patrono dos moribundos porque quer que tenhamos uma boa e santa morte como a dele. Amados, esse é um tema muito relevante para os nossos dias atuais. O meu santo devoção, Santo Afonso, inclusive dedicou um livro de quase 500 páginas para falar só sobre a preparação para uma boa morte. Nesse livro ele cita diversas vezes São José para nos ajudar neste processo. E a gente tem que fazer as pazes com a morte, por mais doloroso que ela seja. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente mesmo vai embora, quando de repente vem a morte nos visitar um parente nosso que a gente tanto ama, o seu pai, sua mãe, avô, tio, tia, enfim. A gente normalmente tende a cair em desespero. Mas como o Senhor levou? E nós, enquanto cristãos católicos, não devemos temer a morte. Não devemos ter medo da morte. Não devemos ter medo daquilo que é inevitável, pois a morte é o maior sinal de igualdade de todo mundo. Morre o rico, morre o pobre, morre o bilionário, morre a pessoa que está debaixo da ponte. Todos nós vamos morrer. A diferença é quando, onde. Isso nós não sabemos. Então, de algo você tem que entender. Se você tiver São José como seu patrono da boa morte, patrono do moribundo, tenho certeza que você alcançará a misericórdia de Deus. A morte é parte da vida, mas não é uma das mais fáceis. Partir e se despedir da família e dos amigos não é fácil. Em muitos mosteiros há placa que se lê Memento Mori, lembra-te que morrerás. Elas não são feitas para serem mórbidas, mas antes, para servir como um lembrete de que nossas vidas na Terra terão um fim e nós precisamos estar preparados para a morte. Você precisa estar pronto para morrer. E você se prepara agora. Tem a frase de Santa Teresa dos Andes, não Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa dos Andes, que ela vai dizer o seguinte: se você não amou Deus na terra, o que você vai fazer no céu? O céu não é lugar dos bonzinhos. Já deve ter ouvido essa expressão, né? A pessoa não roubou, não matou, não fez mal a ninguém, vai pro céu. Não. O céu não é dessas pessoas. Não é dos bons, mas daqueles que souberam amar Cristo aqui na terra. E você precisa cada vez mais lembrar que você vai morrer. Das grandes meditações que você pode fazer é o dia do seu velório, por exemplo. Quem estaria no seu velório? Quem de fato estaria lá para dar um último adeus a você? Nós não sabemos, é claro. Mas toda vez que nós meditamos e refletimos sobre a morte, a gente tende a viver melhor. A gente tende a, opa, vou mudar. Lembra-te que morrerás. Lembra-te, você não é eterno. Precisamos estar preparados para a morte, porque Satanás sempre tenta levar uma alma ao desespero e ao afastamento do nosso amável Deus na hora da morte. Pergunte a qualquer sacerdote. Ele lhe dirá que nesse momento acontece uma batalha dentro da alma. Por essa razão, precisamos da intercessão do nosso Pai espiritual para nos fortificar, proteger e encher-nos com a confiança no amor e na misericórdia de Deus. Na hora da morte, quando estamos ali no nosso leito, se ela não foi repentina, não sei se você já passou por alguma situação na sua casa, na sua família, mas é interessante ver que
na hora que estamos para partir deste plano, as pessoas que têm empresa, elas não falam, nossa, deixa eu ver o saldo da minha empresa, como que tá. Nossa, eu quero ver quanto a gente faturou hoje. Nossa, vamos ver quanto que a gente conseguiu vender no mês. Não é isso que acontece. Quando estamos no leito de morte, a única coisa que nós queremos é fazer as pazes com um irmão que não víamos há tanto tempo. Nós muitas vezes nos reconciliamos com as pessoas que vivemos a vida inteira não conversando com ela. Quantos são os relatos na hora da morte? A pessoa tem a oportunidade de se reconciliar. Feliz é aquele que conseguir se reconciliar, não é mesmo? Mas, mais uma vez eu falo, não sabemos o dia da morte. Se ela virá repentina ou se ela será através de uma doença que você vai conseguir trabalhar para ser salvo. O que é importante aqui é que você precisa de São José para fazer essa passagem. Que tal todos os dias você lembrar disso? Que tal todos os dias você lembrar que você vai morrer? Pensa São José. São José, se esse for o meu último dia, me ajude a vivê-lo com intensidade. As pessoas que convivem comigo, elas falam muito isso. Tiago, você tem muita intensidade. Você tem muita energia. Qual o segredo? Não tem segredo. O segredo é que todos os dias eu lembro que eu vou morrer. Todos os dias eu estou morrendo. Clinicamente falando. Células do meu corpo vão parando, vamos ficando com rugas, vamos ficando mais velho, e até uma hora que essa máquina chamada corpo humano, ela para de funcionar. Os órgãos param de funcionar. Então, se você está me ouvindo agora, é porque os seus ouvidos estão funcionando. É porque a sua visão está me vendo. É porque você está agora com saúde. Olha que coisa linda. Muitos não têm a capacidade de ouvir, como a minha avó. Muitos não têm a capacidade de ver. Então, agradeça a Deus por tudo que você tem. Lembra que a sua saúde é temporária. Deus pode tirar ela do dia para a noite. Mas o que você precisa entender cada vez mais é: peça a São José para viver uma morte. Viver uma morte. É isso mesmo que você ouviu. Viver uma morte feliz. Tem um livro que chama A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E é de fato, amado, quando nós morremos, ali a gente não enterra nada. A gente não leva nada de material que conquistamos aqui. Os egípcios, os faraós acreditavam que eles iriam voltar os seus corpos, por isso as tumbas, né, as catacumbas, eram lotadas de bens. Inclusive os guardiões do faraó iam junto com ele e trancavam as pirâmides, né, as pirâmides do Egito, por exemplo, para morrer junto com o faraó lá, porque acreditava que ele ia voltar. Mas a gente sabe que não voltaremos aqui, amado. Quando partimos, já vai ser o nosso julgamento final. E pode ser também que nós vamos embora pelo julgamento universal, o fim dos tempos. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que podemos partir morrendo, naturalmente, ou por alguma doença, qualquer coisa, e aí nós teremos o nosso juízo particular. E depois, toda a humanidade será julgada, e pode ser que você seja julgado nesse julgamento universal, ou seja, você estará vivo, mas o mundo acabará. Então, você precisa aprender isso, fazer as pazes com a morte, e não ver ela como algo ruim, porque só ver a morte como algo ruim quem não está preparado. São José é seu patrono pessoal, página 122. São José é o patrono pessoal de todos, porque todos morrerão. Não vai sobrar um aqui, tá? Nenhum de nós ficará por aqui para sempre. Você tem um pai espiritual e amoroso que pode ajudá-lo a se preparar para a morte. Em seu leito de morte, o próprio São José deve ter se preocupado com o futuro de sua esposa e seu filho. Será que eles sofreriam? Seriam tratados cruelmente por outras pessoas? Teriam um futuro feliz? Ainda assim, São José tinha uma confiança ilimitada no amor e na misericórdia de Deus e morreu crendo na divina providência, cheio de confiança de que Deus cuidaria de sua esposa e de seu filho. Se São José estiver em sua vida, você não precisará temer a morte. Quando sua hora chegar, ele o ajudará a ter uma boa e santa morte. É isso que eu desejo a você. Que você
Se prepare. Como você tem feito durante 30 dias aqui. Como é difícil nós nos prepararmos espiritualmente. Imagina só, tudo isso que eu gravei para vocês, olha o tempo, né? Isso que eu trabalho, sou pai de uma criança recém-nascida, esposo, tenho todos os meus afazeres, mas estamos aqui nos preparando, lutando para ser santo. Que bênção ter você aí do outro lado. O Catecismo da Igreja Católica, olha o que vai dizer, ó. A Igreja exorta-nos a preparar-nos para a hora de nossa morte. De uma morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor. Antiga Ladainha dos Santos. A pedirmos à Mãe de Deus que rogue por nós na hora da nossa morte e a confiarmos a São José, padroeiro da boa morte. É isso que eu gostaria que no curso de consagração você já está apaixonado por São José, tenho certeza. Se você fez os 30 dias certinho, ou o máximo que você conseguiu, eu tenho certeza que você saiu daqui. Vai sair até o último dia da nossa consagração, melhor do que quando você chegou. Então, olha que interessante a gente rezar isso também. De uma morte repentina e imprevista, livrai-nos, Senhor. Eu peço muito a Deus isso. Eu não quero morrer repentinamente. Eu quero ir expiando os meus pecados até que eu vá. Mas isso só Deus sabe. Só Deus sabe. O Catecismo nos diz que, a fim de nos prepararmos para a morte, devemos confiar-nos a São José. Em outras palavras, consagrar-se a São José. Para evitar uma morte infeliz, uma morte que nos pegue desprevenidos, sem os últimos sacramentos. Prepare-se para ela, consagrando-se a São José, levando uma vida santa. Ao dar tudo a São José, a morte não lhe pegará desprevenido. Atualmente, muitas pessoas não se preparam para a morte. Elas não consideram sua mortalidade e vivem como se fossem mortais e imunes ao túmulo. O cadáver definitivo da morte será uma tortura para tais pessoas. Quanto a você, viva piedosamente em união com a Igreja. Permaneça em estado de graça. Confesse-se e comungue frequentemente. Dê tudo a São José. Olha que maravilhoso esse texto, que maravilhoso. Peça a São José para evitar você de viver uma morte infeliz, de você, de fato, acabar morrendo sem estar em estado de graça, sem estar devidamente sacramentado, com os sacramentos em dia. Que São José te ajude a, de fato, não ter medo da morte. Hoje eu vejo uma quantidade de católicos imensa. Basta eu abrir uma caixinha de pergunta no Instagram. Quem aqui tem medo de morrer? Pode ter certeza, 70 a 80% das pessoas têm medo de morrer. Nós que somos consagrados a São José, você que está finalizando a sua consagração, não tenha medo de morrer, porque São José o ajudará na hora da sua morte. Que bonito isso, né? Que bonito. São José, ajudai-me na hora de minha morte. Amém. Vamos rezar então a ladainha de São José, para juntos, essa oração é a oração de todo consagrado, né? Depois de consagrado, reze ela todos os dias. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós.
Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos, ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Fique agora então com um texto maravilhoso falando do patrono da boa morte. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Seja bem-vindo ao áudio complementar de hoje, 30º dia da nossa consagração, patrono dos moribundos, e nós vamos refletir hoje o texto Patrono da Boa Morte, presente na página 281 do seu livro e também no PDF que aqui já disponibilizamos para você. Santo Afonso Maria de Ligório disse: uma vez que todos morremos, devemos nutrir uma especial devoção a São José, a fim de que ele nos obtenha uma morte feliz. Ninguém sabe quando vai morrer. Não sabemos sequer quando São José morreu. A tradição afirma que ele morreu em algum momento antes de Jesus iniciar seu ministério público, mas não sabemos quando exatamente. São Bernardino de Siena tece algumas reflexões valiosas sobre a morte de São José. Vamos ler. Embora não leiamos na Escritura quando São José morreu, podemos mesmo assim crer que provavelmente morreu antes da paixão de Nosso Senhor, pois não estaria ausente perante a cruz do Salvador se estivesse vivo. Tampouco teria sido digno da parte de Cristo na cruz confiar Maria aos cuidados de outra pessoa. A ideia de São Bernardino faz muito sentido. Se São José estivesse vivo quando seu filho foi crucificado, é certo que estaria no Calvário para conformar a esposa e ser fonte de consolo para Jesus. Como São Bernardino destaca, se São José estivesse presente no Calvário, a igreja primitiva ficaria bastante confusa com o fato de Maria ter sido confiada a São João. Fazia claramente parte do plano divino tirar São José de cena antes do mistério público e da paixão do Senhor. Por que Deus levou São José antes da paixão de Jesus? Você pode perguntar-se. Bom, de acordo com o plano de Deus, convinha que São José já estivesse morto, a fim de que Jesus pudesse confiar sua mãe a São João e confiar São João, simbolizando todas as almas, à sua mãe. Se São José estivesse presente diante da cruz, constituir Maria, nossa mãe espiritual, confiando-lhe as almas, não ficaria tão claro ou compreensível aos seguidores de Jesus. A relação filial a que cada alma é chamada a ter com Maria talvez ficasse ofuscada caso São José estivesse presente. Além do mais, se São José tivesse estado presente perante a cruz, Jesus também teria dito ao apóstolo João: eis aí o teu pai. Esse gesto teria causado uma tremenda confusão nos seguidores de Jesus a respeito das diferenças entre o Pai Celeste e São José. Jesus quer que seus discípulos tenham também uma relação filial com José, assim como tem com Maria, mas o reconhecimento da paternidade espiritual de José teria de esperar até a igreja estar maduro bastante para compreender isso. Assim, como é conveniente que São José tenha morrido antes da paixão, também é conveniente que a sua morte tenha ocorrido antes do ministério público do seu filho. Estivesse ele vivo durante o ministério público de Jesus, as pessoas teriam ficado confusas ao ouvirem Jesus falar sobre o seu desejo de as levar ao seu Pai. A fim de não ofuscar a primazia do Pai Celeste,
José precisou morrer antes do início do ministério público de Jesus. Embora não saibamos exatamente quando São José morreu, os santos e místicos nos oferecem algumas intuições a respeito do modo como ele morreu. Vamos ler o que São Bernardino de Siena escreveu. Pode-se acreditar piedosamente que no momento da morte dele, São José, Jesus e a Santíssima Virgem, sua esposa, estivessem presentes. Que exortações, que palavras de consolo, que promessas, que palavras luminosas e ardentes. No momento da passagem dele para a eternidade, que revelações sobre os bens eternos não teria recebido de sua esposa santíssima e de Jesus, o amoríssimo Filho de Deus. Deixo a contemplação e a consideração de tudo isso para a vossa própria devoção. Uau! São Pedro Julião Aimar dizia também: ele, São José, nunca pregou, mas entregou a vida inteira ao serviço de Jesus e morreu em seus braços. Se Jesus chorou por Lázaro, como não teria chorado pela morte de São José? Ou também a frase de Beata Ana Catarina Emmerich: quando José estava morrendo, Maria sentou-se à cabeceira de sua cama e o tomou nos braços. Jesus sentou-se um pouco à frente, perto do peito de São José. O quarto inteiro brilhava com uma luz e estava cheio de anjos. Depois da morte dele, cruzaram-lhe as mãos sobre o peito, envolveram-no da cabeça aos pés num lençol branco e ondulado, colocaram-no num pequeno caixão e depositaram num túmulo muito belo, presente de um homem muito bom. As visões místicas da Beata Ana Catarina Emmerich sobre a morte de São José têm deixado muitos intrigados. Sua afirmação de que o corpo de São José foi depositado num túmulo fez muita gente perguntar-se se esse túmulo ainda existe. Embora seja altamente provável que o corpo do Santo Patriarca tenha sido depositado num túmulo, até o momento não fazemos ideia da sua localização. Ninguém, em toda a história do cristianismo, jamais alegou saber onde o corpo de São José foi posto depois de sua morte. Não é fascinante? Sabemos onde estão os túmulos dos primeiros patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, porque são descritos em detalhes no Antigo Testamento, mas não fazemos ideia de onde está o túmulo de São José. Se o corpo de São José estiver num túmulo, certamente está incorrupto, certo? A Beata Ana Catarina Emmerich pensava assim. É dela uma interessante reflexão a esse respeito. Apenas uns poucos homens acompanharam o caixão de São José, ao lado de Jesus e Maria, mas eu os vi acompanhados dos anjos e rodeados de luz. Os restos mortais de José foram depois transladados e enterrados em Belém por cristãos. Creio que ainda vejo seu corpo ali, incorrupto. Interessante. A ideia da Beata Ana Catarina de que o corpo de São José posto estaria incorrupto, jazendo em algum túmulo terreno, faz algumas pessoas especularem que algum dia ele será descoberto e então trará um júbilo imenso para a igreja. Você consegue imaginar que dia fenomenal e jubiloso seria? Contudo, por mais maravilhoso que fosse esse acontecimento, existe um bom motivo para não sabermos a localização do túmulo de São José. É mais provável que o corpo de São José não esteja jazendo incorrupto naquele túmulo terreno. Antes, é mais provável que seu corpo esteja nos céus com Jesus e Maria. Muitos santos creem que São José foi assunto aos céus, de maneira semelhante à assunção da bem-aventurada Virgem Maria. Faz muito sentido se você parar para pensar. Não existem na Terra relíquias corporais de Maria. Temos apenas alguns pedaços do seu véu, faixa e outros fragmentos dos seus trajes, porque ela foi assunta aos céus de corpo e alma.
Da mesma forma, não há relíquias corporais de São José na terra. Temos apenas pedaços dos seus trajes ou itens associados a ele, como seu bastão, porque também ele, muito provavelmente, foi assunto aos céus de corpo e alma. Se Jesus elevou o corpo de sua mãe aos céus, por que não faria o mesmo com seu amado Pai? Que filho, se tivesse poder divino, levaria o corpo da mãe ao céu e deixaria do seu pai num túmulo? São Bernardino de Sena defendia a crença na assunção de São José aos céus. Logo, indicava, porém, que esta crença não pode ser tida como doutrina, pelo menos no tempo de São Bernardino, mas que os fiéis do seu tempo não faziam nada de errado ao crerem nisso com piedade. Ele escreveu: podemos crer com piedade, mas não afirmar que o Santíssimo Filho de Deus coroou seu pai nutrício com o mesmo privilégio que deu a sua mãe. Que assim como o a elevou gloriosamente aos céus em corpo e alma, do mesmo modo, no dia em que ressurgiu, elevou José consigo no dia da glória da ressurreição. Alguns séculos depois da morte de São Bernardino, São Francisco de Sales elevou a outro patamar a crença piedosa na assunção do corpo de São José. As palavras de São Francisco de Sales a esse respeito constituem talvez a mais audaciosa afirmação feita por um santo a respeito da assunção de São José. Escreveu ele: não podemos duvidar sequer por um momento de que esse santo glorioso exerce grande influência no céu sobre aquele que o elevou ali em corpo e alma. Um fato que é muito provável, visto que não temos relíquia deste corpo conosco aqui embaixo. Com efeito, parece-me que ninguém pode duvidar de que isso seja verdade, pois como poderia aquele que foi tão obediente a São José a vida inteira negar-lhe essa graça? São Francisco de Sales desenvolveu seu raciocínio e afirmou o seguinte: se é verdade, como somos obrigados a crer, que em virtude do Santíssimo Sacramento que recebemos nosso corpo voltarão à vida no dia do juízo, como poderíamos duvidar de que nosso Senhor elevou aos céus em corpo e alma o glorioso São José? Pois ele teve a honra e a graça de carregá-lo tantas vezes em seus braços benditos, braços estes tão aprazíveis ao nosso Senhor. Nos tempos modernos, um santo Papa, João Paulo XXIII, afirmou que São José foi elevado em corpo e alma aos céus. Numa homilia, no dia 26 de maio de 1960, na solenidade Ascensão, disse: a ascensão de Jesus corresponde também aos mortos do Antigo Testamento mais próximos de Jesus. Mencionemos dois que foram mais íntimos em sua vida: João Batista, o precursor, e José de Nazaré, seu pai adotivo e custódio. Ela, a ascensão, corresponde também a eles, e pode-se crer nisto piedosamente. É uma honra e um privilégio para eles experimentar este caminho admirável para o céu. Por que santos e papas acreditariam que São José foi assunto aos céus em corpo e alma? Bem, há diversos motivos. Um deles encontra-se no próprio Novo Testamento. O Evangelho de Mateus relata-nos um acontecimento incrível que se deu com muita gente depois da ressurreição de Jesus. Está escrito, vamos ler a palavra de Deus. E eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas fenderam-se. Abriram-se as sepulturas e muitos corpos de santos que tinham adormecido ressuscitaram. E saindo das sepulturas, depois da ressurreição de Jesus, foram à cidade santa e apareceram a muitos. É uma passagem intrigante, para dizer o mínimo. Quem são os santos que saíram do túmulo quando Jesus morreu? Bom, não sabemos exatamente quem são, porque o texto não nos dá nomes. Mas a Igreja sempre pensou que se trata dos profetas do Antigo Testamento, bem como São João Batista e São José. Sem dúvida, faz sentido que São José seja contado entre eles.
Se houvesse pessoas que ressuscitaram a morte de Jesus, fato claramente enunciado na passagem de Mateus, acaso São José não estaria presente nelas? Por que Nosso Senhor ressuscitaria outros e deixaria seu próprio Pai amado no túmulo? São José é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento, incluindo João Batista. São José é mesmo maior que os avós de Jesus, São Joaquim e Santa Ana. Não deveria surpreender-nos, pois, que São Bernardino de Sena, São Francisco de Sales, São João 23 e São Jorge Preca acreditassem que São José ressuscitou dos mortos quando Cristo morreu e que, depois de aparecer a muitos em Jerusalém, foi assunto aos céus, de corpo e alma, depois da ressurreição de Cristo. Vai dizer São Jorge Preca: se a ressurreição de Cristo, como lemos no Evangelho de Mateus, fez os corpos de alguns santos erguerem-se dos túmulos e aparecerem a muitos, não é provável que São José tenha partilhado deste privilégio, já que morreu depois de Cristo? Vamos dar um passo adiante. Se José é um dos santos mencionados no Evangelho de Mateus e ressuscitou com a morte de Cristo, tendo adentrado a cidade santa de Jerusalém e aparecido a muitos, que ele muito provavelmente terá ido visitar? Ora, a sua clara esposa, claro, tudo isso é especulação, claro, mas dá matéria para uma excelente meditação. Imagine o doce reencontro, o braço casto e cheio de lágrimas. Há ainda outro motivo para crer que São José foi elevado de corpo e alma aos céus. Vem da ideia de que São José foi santificado no ventre de sua mãe, assim como São João Batista foi santificado no ventre de Santa Isabel. Isto também já foi afirmado por muitos santos. Olha o que diz São Lourenço de Brindisi: se Deus, como creio firmemente, santificou tantos patriarcas, porque o Messias nasceria deles, e santificou todos os profetas para anunciarem os mistérios relativos ao Messias, e santificou Jeremias no seu ventre, e encheu João Batista do Espírito Santo a fim de fazê-lo arauto do Messias, e acima de todos santificou a Virgem Maria para ser a mãe de Cristo, por que não santificaria também José, o pai de Cristo? Se Jeremias teve o privilégio de ser santificado antes do nascimento, se São João Batista recebeu a mesma graça em preparação à sua missão de precursor do Messias, como não haveremos de crer que aquele que serviu de pai para o Salvador e de marido para a Rainha das Virgens foi tratado com um amor e misericórdia semelhantes? Agora, para sermos claros, nem São José, nem qualquer outro santo jamais teve privilégio sequer se assemelhasse à Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Depois da queda do homem, a Virgem Maria foi a primeira a ser livre de toda mancha de pecado, desde o primeiro momento de sua existência. Somente ela e seu filho tiveram este privilégio singular. Contudo, São Lourenço de Brindisi e o Beato Bartolo Longo, assim como muitos outros, afirmaram que Deus concedeu dons extraordinários de santidade a alguns santos imediatamente após a concepção, por conta da missão que lhe confiaria. Sendo assim, São José não apenas estaria na lista dos santos santificados no ventre, como seria o mais santificado de todos. Sua missão de amor era bem maior do que a de qualquer profeta do Antigo Testamento e maior até que a missão de São João Batista. A crença de que São José foi santificado no ventre tem feito muitos pensarem em qual teria sido a causa da morte dele. Em outras palavras, do que ele morreu? De velhice ou de outras causas? Segundo muitos santos, há muito mais na morte de São José do que pensamos. Eles afirmam que a morte dele foi tanto natural como sobrenatural. Ele morreu de uma causa natural,
doença ou idade avançada, mas também de uma causa sobrenatural, o amor. A Venerável Maria de Ágreda disse: o amor foi a verdadeira causa da morte de São José. O que isso quer dizer? Como alguém pode morrer de amor? Na verdade, esse tipo de morte não deveria surpreender-nos. Poetas e músicos escreveram e cantaram sobre morrer de amor desde tempos imemoriais. Para São José, este amor era mais do que poético, era real. Vamos explorar isso um pouco mais. A principal finalidade de São José na vida era levar sua esposa, a nova Eva, e seu divino filho, o novo Adão, ao Calvário. Lá, ambos poderiam oferecer seu sacrifício e remir o mundo. A presença física de São José, contudo, não era necessária no Calvário. Deus lhe pediu que antecipasse seu sacrifício. Claro, Deus poderia ter mantido São José vivo, a fim de que sofresse com Maria no Calvário, mas demonstrou uma grande misericórdia para com ele ao poupá-lo de testemunhar a crucifixão do filho e ao transpassar do coração da esposa. São José já havia sofrido o suficiente. Ao aderir ao plano de Deus, São José já tinha oferecido seu próprio sacrifício de amor antes de Jesus e Maria oferecerem seu sacrifício no Calvário. Sua missão exigia que ele morresse para si todos os dias, para que Jesus e Maria conseguissem chegar ao Calvário e realizar seu sacrifício. São José já tinha feito tudo o que podia, e embora seu corpo certamente já tivesse começado a ceder, dados os limites da natureza humana, sua morte estava mais relacionada com o amor do que com qualquer outra coisa. A mente, o coração, a alma e o corpo de São José já não conseguiam suportar mais sofrimento. Ele estava exausto de amor por décadas, derramara todo o coração por Jesus e Maria. O amor consumiu, o amor o matou. Ninguém sofreu mais do que Jesus e Maria do que José. Talvez você pergunte, como isso é possível? Ele não foi Marte, também não foi ferido por uma lança, flagelado, queimado ou esquartejado como os mártires ao longo da história. Sim, é verdade que ele não padeceu o martírio de sangue. Contudo, o sofrimento de São José, por Jesus e Maria durou décadas e tinha tamanha intensidade interior que nenhum sangue do mártir jamais será comparável ao amor sacrificial que o Pai de Jesus ofereceu por tantos anos. Ele convivia com o conhecimento interminável de que o coração de sua esposa seria transpassado e de que seu filho seria escarnecido, ridicularizado e odiado. José conhecia muito bem a profecia de Simeão, carregou-a no coração por décadas. Quanto mais um coração for puro, mais puro será o seu sacrifício. Quanto maior for uma alma, maior será o seu sofrimento. São José é o maior dos santos após Maria, porque sofreu mais do que qualquer outro santo por Jesus. Antes de São João Batista oferecer sua cabeça ao machado e os primeiros cristãos entregarem seus corpos aos leões, São José já tinha dado seu coração e sua alma como sacrifício a Jesus. Os padres do deserto observavam métodos rigorosos de penitência e anos de ascetismo, mas o glorioso São José já tinha passado por extrema pobreza, o exílio e as dificuldades por amor a Cristo. São Francisco Xavier viajou pelos mares para evangelizar terras estrangeiras, sofrendo pelo Evangelho em países distantes. Mas São José já tinha sido o primeiro e maior dos missionários. Santa Teresa de Lineux ensina o mundo a pequena via, de que santidade é a simplicidade das crianças, mas muito antes dela, São José já havia levado à perfeição a espiritualidade de confiar em Deus como crianças. São José deu tudo a Jesus
e Maria esvaziou-se. Quando ficou completamente exaurido pelo amor, morreu por ter amado tanto. Vamos ler agora um trecho do livro de São Pedro Julião Eymar. Podemos muito bem clamar São José de Marte da vida oculta, pois ninguém jamais sofreu como ele. Mas por que tantas penas na sua vida? Simplesmente porque quanto mais santa é uma pessoa, mais ela precisa sofrer pelo amor e a glória de Deus. O sofrimento é o florescimento da graça de um Deus na alma e o triunfo do amor da alma por Deus. Assim, São José, o maior dos santos, depois de Maria, sofreu mais do que todos os mártires. A fonte de seu sofrimento encontra-se no seu amor profundo, terno e luminoso por Jesus e na sua veneração à Virgem Maria. Todos os eleitos devem subir a colina do Calvário e só através das chagas em suas mãos e pés que eles podem chegar ao coração de Jesus. É menos uma questão de penitência do que de amor. A penitência apenas paga uma dívida, mas o amor vai além e se sacrifica com Jesus e por Jesus. É verdade, portanto, que quanto mais uma alma ama, mais sofre. É por isso que o Calvário de São José durou 30 anos sem qualquer descanso. Quando ele foi honrado com a dignidade de Pai nutrício de Cristo, a cruz foi plantada no seu coração e ele trabalhou sobre a sombra dela pelo resto da vida. Fosse essa a vontade de Deus, São José teria desejado ardentemente permanecer na terra e sofrer ainda mais com Jesus e Maria no Calvário. Contudo, não foi isso que Deus quis. São Pedro também escreveu, Julião Eymar, São José anteviu as lágrimas e sofrimentos de Maria. Ele quereria permanecer ao lado dela e deve ter suplicado a Jesus que o permitisse ficar na terra para subir o Calvário e amparar Maria. Deus aceitou os anos de amor sacrificial de São José e cumulou seu coração com graças tão extraordinárias que ele morreu de amor e foi poupado das torturas do Calvário. Como bom filho, de fato, como bom filho, Jesus demonstrou grande misericórdia para com seu pai terreno. Jesus, o filho de José, não desejou que seu pai fosse testemunha do Calvário. São Bernardino de Sena escreveu: aprove a Deus tomar São José para si antes da paixão de nosso Salvador, para poupá-lo da dor esmagadora que isto lhe teria causado. A visão da beata Ana Catarina Emmerich. Foi necessário que José morresse antes do Senhor, pois não conseguiria suportar a crucifixão. Era gentil demais, amoroso demais. Maria, como nova Eva e mãe de todos os viventes, precisava estar no Calvário. São José, um novo Adão, já havia se entregado e oferecido seu sacrifício amoroso. Diferentemente de São José, a presença de Maria na cruz era absolutamente necessária. Ela precisava estar lá, a fim de dar a luz à igreja. Assim como, segundo uma tradição venerável, Deus evitou que os olhos de São José vissem o nascimento de Cristo em Belém, da mesma forma, segundo a Escritura, escondeu dos olhos dele a crucifixão do seu filho amado no Calvário. O Calvário teria sido uma dupla tortura para o coração de São José. São Pedro Julião Eymar continua: pobre São José teve de submeter-se à morte e deixar Jesus e Maria. Deixou Jesus para ser crucificado e abandonado pelo seu povo. Maria para sofrer sozinha e desassistida. Como seu amor por eles foi crucificado. A venerável Maria de Ágreda teve uma visão em quando foi transportada para
perto do leito de morte de São José, a fim de testemunhar o último fôlego dele e suas palavras finais à amorosa esposa, numa declaração que com clareza tocará seu coração e comoverá sua alma. A venerável Maria de Ágreda relatou que São José despediu-se de Maria da seguinte forma antes de morrer: Bem-aventurada és tu entre todas as mulheres, que os anjos e os homens te louvem, que todas as gerações conheçam, louvem e exaltem a tua dignidade, e que o Altíssimo seja eternamente louvado por te ter criado tão agradável aos olhos dele e diante todos os espíritos bem-aventurados. Espero desfrutar da tua visão na pátria celeste. Amém. Glória a Deus por isso, amado. Que texto maravilhoso. Que ele de alguma forma edifique o seu dia desta consagração. Deus abençoe.